Buenas, meu povo amado, vamos para a nossa revisão de direito administrativo. Vou te passar alguns toques, algumas dicas finais aí para o seu concurso TSE unificado. Não importa se é para técnico ou analista, fica aqui comigo, vamos analisar, vamos passar o pente fino aí no direito administrativo. Claro que o foco é o técnico e o analista administrativo, mas tudo que eu falar aqui vai servir para você também, meus amigos do direito, a JJ, tá? Vamos passar um pente fino então, tópico a tópico, só para dar aquela alertada, dar aquela brilhada no olho, assim, meu Deus, cara, eu tenho que estudar isso aqui. Meu Deus, cara, tô bem nessa parte, vou dar uma revisada maior em licitação, vou precisar dar uma estudada em responsabilidade civil. Ou seja, o que eu falar aqui, o que eu vou tratar aqui, tópico a tópico, é apenas aquilo que eu mais acho importante dentro do conteúdo de direito administrativo, beleza? Então vamos juntos? Não sai daqui sem te inscrever no canal, para nós é muito importante que você fique, né, te inscreva e claro, os contatos estão aí sempre, Prof. L. Franco e Ariane Budic lá no Instagram, tá bom? O foco então é a matéria de direito administrativo, tópico 1, noções de organização, então é o basicão de sempre, né, centralização, descentralização, é a aula da Dilmona, né, então tá aqui, ó. O assunto 2 é o assunto mais amado do Brasil, chamado de atos administrativos, né? Perceba que não cai aqui a extinção de atos, né? Então não vai correr o risco de cobrar uma questão de anulação, de revogação, porque não sei porquê, sinceramente não sei porquê não foi cobrado a parte de extinção de ato, mas tudo bem. O item 3 é agentes públicos, né? Então aqui vai entrar inclusive as noções gerais, é 81.12 também, né? O item 4 é poderes, aí cai os 4 de sempre, né? Os quatro mosqueteiros, hierárquico, regulamentar, disciplinar, de polícia, então tá aí, vou falar um pouquinho mais sobre eles. O 5 é o tópico de licitação, então isso aqui é para mostrar para você que não é importante, claro, óbvio, é importante dominar contratos, sim, gestão de contratos vale peso 2, mas não descarte a matéria de licitação, até porque está no seu edital. Não pode não valer 2, né? Mas está no seu edital, então cuidado. Você que está achando que não vai cair licitação, só vai cair contratos, abra o olho, tá? Tô aqui, ó, no tópico 5, cai muita coisa aí de licitação. O controle da ADM pública, os de sempre, né? O judicial, o legislativo, o controle administrativo, o judicial, o legislativo, então os 3 de sempre. E para finalizar, veja que é uma questão tranquila, né? O administrativo. Cai a responsabilidade civil, que é uma matéria muito, né, jurisprudencial, matéria técnica, e ao final eu vou conversar com vocês sobre o que eu acho que pode vir em cada uma delas, tá? Beleza? Vamos lá então, pessoal, ó. Noções de organização administrativa, claro que o tópico 1 é a aula da Dilmona, centralização, descentralização, concentração, desconcentração. ADM direta e indireta, ou seja, a nossa Dilmona, e aqui estão as entidades, né, autarquias, fundações e as estatais. Ora, é só você assistir a nossa aula de Dilmona. Que aula é essa, Franco? Aquela aula que eu mostro para você que a ADM pública ela pode ser centralizada. O que é uma ADM pública centralizada? Aquela que não tem braço nem perna, aquela que não tem entidades, né? Então eu posso ter uma ADM pública centralizada. Quando eu vou desconcentrar, veja, ela está centralizada, porém desconcentrada. Por que desconcentrado? Porque a partir de agora você criou órgãos, né? Então, os órgãos são fruto da desconcentração. Então, ministérios, secretarias, departamentos, chefias, né? Vem da chamada desconcentração. Beleza? A partir dali, você vai lembrar, eu tenho o ON. O ON do quê? O ON de órgãos. Então, os órgãos nascem da descon e não da descem, tá? Lembre-se disso. Os órgãos nascem da desconcentração. Desconcentração. Veja que você está diante de uma ADM pública centralizada, porém desconcentrada, porque eu tenho vários órgãos. Beleza? Agora, se eu quero ter uma ADM desconcentrada e descentralizada, aí eu vou criar entidades. Aí vai nascer o bonequinho da Dilmona. Eu vou criar as autarquias, as fundações públicas, eu vou criar as empresas públicas e a sociedade econômica mista, não é? Lembre-se que eu tenho a linha do Equador aqui, ó, né, que separa. Mas separa o quê, Franco? Acima eu tenho o chamado direito público, né?
e abaixo o chamado direito privado. Então, eu posso afirmar que as estatais são de direito privado. Além das estatais, nós temos uma forma, um tipo de fundação que também pode ser de direito privado. Lembre-se disso. A fundação pública é a única entidade que pode ter dupla, né, natureza jurídica, ora de direito público, ora de direito privado. As estatais são sempre de direito privado e as autarquias são sempre de direito público, tá? E da onde vem isso aqui? Vem da chamada descentralização. Descentralização, beleza? Veja que a descentralização tem um E, olha ali, ó, E, né? Descentralização vem os entes. Quais são os entes, pelo amor de santo Deus? Os entes são União, Estados, DF e municípios. E veja, dos entes, você vai tirar, então, as entidades, né? As entidades. Quais são as entidades? Você acabou de colocar ali. As entidades são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Uma eu chamo de ADM direta, a outra eu chamo de ADM indireta, porque deriva da direta, não é? Perceba que uma deriva da outra, não é? Beleza. Agora, muita atenção com aquilo que não é ADM pública, aquilo que não pertence ao Estado, que eu chamo de terceiro setor. Então, atenção, ó. O que é terceiro setor, Franco? Terceiro setor é tudo aquilo que não pertence à Dilmona. Não é órgão e não é entidade. É o quê? É uma coisa, né? Não faz parte do Estado, mas recebe uma graninha pública. Não tem fins lucrativos, logo não é mercado. Então, é uma coisa que ninguém sabe explicar. Por exemplo, as OSs, as OCIPs, né? As OSCs. E aí vem uma questão importantíssima, por exemplo, do chamado Sistema S, né? O Senai, Senac, Sebrae. E atenção, ó, os partidos. Os partidos políticos não são autarquias. Os partidos políticos não são órgãos. Os partidos políticos pertencem ao terceiro setor, pelo amor de Deus, grave isso, tá? Não diga nunca que partido político é órgão ou que é uma autarquia federal. Pelo amor de Deus, partido político é uma coisa, é terceiro setor. Beleza? Beleza, Fran. Então matamos aqui o item 1, né? Basicão. Pessoal, é revisão, tá? Eu entendo que você já viu a minha aula 300 vezes. Você já resolveu questões, enfim, só para te dar um toque aqui, um toque lá, para dar aquela alertada, né? Então, essa é a intenção da revisão. Vamos embora? Vamos lá. O que pode cair de atos administrativos, né? Bom, é um assunto que sempre estão nas provas. Repito, não caiu a extinção, tá, pessoal? Então, não caiu extinção, não caiu convalidação, estranho, né? Não caiu convalidação, que são assuntos importantes que normalmente estão nos editais, mas nesse aqui não caiu. Perceba, não caiu. Caiu só a classificação, caiu as 5 espécies, né? E caiu os de sempre, os requisitos e atributos. E aí eu gostaria de chamar atenção para isso, tá? Ora, o que são os requisitos? Eu também vou chamar de requisitos, vou chamar de elementos, tá? Elementos. Ora a banca vai chamar de elemento, ora a banca vai chamar de requisitos. E tá tudo certo, tudo ok, é a mesma coisa, só muda o nome. Quais são os elementos essenciais? Aí você vai lá para o COFIFOMOB. Lembra do COFIFOMOB? Pois é, cara, ó. Competência, finalidade, forma, né? Essas aqui são os vinculados. Aí nós temos o motivo e o objeto, né? Por que eu mudei de cor? Porque você sabe muito bem que o motivo e o objeto, eles podem ser discricionários, tá? Podem ser discricionários, ok? Ou seja, eu posso ter mais de um motivo, consequentemente, terei mais de um objeto. Agora, esses outros aqui, recomendo que você marque que eles são sempre vinculados. Há uma discussão no que tange a forma,
mas é melhor você marcar que é vinculado. Então, são sempre vinculados, vinculados à lei, né? São sempre vinculados. Os únicos que podem ser discricionários é o motivo e a forma. Por isso que nós chamamos que o motivo e a forma formam o mérito administrativo. Patati, patatá, quais são os requisitos que formam o mérito administrativo? Tu vai dizer motivo e objeto. Beleza. Então, mais uma dica aqui para você, ó. Esses aqui formam o que nós chamamos de mérito, chamado de mérito administrativo, tá? Se perguntar para ti, já sabe. Motivo e objeto formam o chamado mérito administrativo. Ok. Não confunda, obviamente, com os atributos. E quais são os atributos? Ou quais são as características, né? Características. Características, pessoal, ou atributos do ato são as mesmas coisas, tá? E eu tenho basicamente 4 características. Vou começar com a principal delas, né? Que é a presunção. Presunção de legitimidade ou presunção de veracidade, tá? O ato, ele nasce presumidamente verdadeiro, o ato nasce presumidamente legítimo. Claro que esta veracidade aqui, essa legitimidade é relativa. Eu posso questionar isso, né? Eu posso quebrar isso. Então, toda vez que falar que a presunção é absoluta, você vai marcar errado, tá? Ok, nós temos ainda a tipicidade. Lembrando que a tipicidade e a presunção são características presentes em todos os atos. Ao passo que nós temos, por exemplo, a autoexecutoriedade e a imperatividade, que são características, são atributos do ato previstos em alguns atos, tá? Então, muito cuidado, ó. Isso aqui estão previstos em alguns atos, tá? E o que seria a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é quando você, por exemplo, precisa do Poder Judiciário, né? Não precisa do Poder Judiciário. Então, ó, independe da vontade do juiz, tá? Não precisa da vontade do juiz, não precisa de ordem judicial. Autoexecutoriedade, você pode executar o ato sem precisar do judiciário, independe do judiciário, entendeu? E a nossa queridíssima imperatividade é você não depender da vontade do cidadão. Então, ó, não precisa da vontade da pessoa, né? Não precisa da vontade da pessoa, porque o Estado vai impor o ato, é imperativa, de cima para baixo. Então, cuidado que as duas têm a ver com vontade, só que um não precisa da vontade do juiz e a outra não precisa da vontade da pessoa, tá? Essas são as características, esses são os elementos, os requisitos. Claro que é importante você estudar as classificações. Cara, dá uma olhadinha naquela classificação que sempre cai, né? Que é ato simples, ato composto, ato complexo. Tem que saber o básico disso aqui, tá? E as 5 espécies, ato normativo, ato ordinatório, né? Ato punitivo, enunciativo, tá? Tem que saber, dar uma passada rápida ali nas 5 espécies e decora pelo menos 2 exemplos de cada um, tá? Decora 2 exemplos de ato normativo, 2 exemplos de ato ordinatório, assim por diante, para você não se apertar na prova, tá joia? Eu só vou fazer aqui rapidão, um pouquinho mais aí sobre a questão da classificação que eu acho importante, tá? Vamos lá. O que é um ato simples? Ato simples. O que é um ato complexo? E o que é um ato composto? Tá? Ato composto. Vamos lá. Eu sei que essa classificação aqui é enjoadinha e várias vezes o Sebrasp já cobrou. Claro que são coisas diferentes, né? O que eu tenho de diferente? O ato simples, pessoal, é um ato praticado por um órgão, tá? Beleza. Então, é um ato praticado por um órgão.
O ato complexo, ele na verdade, ele é um ato praticado por dois órgãos, tá? Dois órgãos. Então, eu preciso da vontade de dois órgãos para praticar um ato. O ato composto, são dois atos. São dois atos que podem ser praticados por um ou dois órgãos, tá? Vamos colocar aqui, um ou dois órgãos. Entendeu? E aqui vai nascer aquele chamado ato auxiliar, né? Beleza, qual é o exemplo que você vai ter aqui, ó? O maior exemplo é a tua nomeação. A tua nomeação. Você vai ter lá a sua nomeação praticada por um órgão. E esse órgão aqui, gente, presta atenção, ó. Esse órgão aqui, ó, ele pode ser colegiado, tá? Pode ser colegiado. Então, eu posso ter um órgão colegiado, não é um órgão que é apenas uma pessoa que vai decidir. Então, veja, um ato simples pode ser praticado por um órgão colegiado, não tem problema, tá? Continua sendo um ato simples. Beleza, e qual é o exemplo, então, aqui do nosso ato complexo? É aquela velha metade laranja, né? Velha metade laranja. Olha aqui, ó. Vamos lá, eu pego aqui a vontade do órgão A, por exemplo, indicação do presidente da República, né? E a sabatina e a aprovação do Senado Federal. Veja, eu tenho dois órgãos para praticar um único ato. Que ato é esse? Nomeação do ministro do STF. Entendeu? Eu tenho apenas um ato, que é a nomeação do ministro do STF. Mas para chegar nesse ato de nomeação do ministro do STF, eu preciso da vontade do Executivo, da vontade do Legislativo. Então, eu tenho dois órgãos para manifestar sua vontade e para ter um ato. Um outro exemplo muito importante, que eu quero que você anote aí, ó, que é a questão da aposentadoria. Aposentadoria dos servidores, tá? O STF já determinou que a aposentadoria de servidor é ato complexo. Nós temos o pedido feito no âmbito do órgão, né, ou da entidade, ok? E nós temos a aprovação, a homologação, ó, a homologação no âmbito do Tribunal de Contas correspondente. Então, eu tenho a aposentadoria do servidor, não é ato simples. A aposentadoria do servidor não é ato composto. A aposentadoria do servidor é ato complexo. E esse tal de ato composto aí, Frank, que história é essa? Cara, isso aqui é assim, ó. Eu tenho um ato, que é um ato principal, que ele já está resolvido, tá? O ato principal já está perfeito, ele já está pronto. Só que para ganhar eficácia, ele precisa de um outro ato, de um ato acessório, um ato auxiliar, entendeu? Esse ato auxiliar, ele vai dar eficácia para esse ato aqui, ó. Ok? Geralmente é um visto, geralmente é uma homologação, entende? E o ato principal, ele já está formado. Ele só precisa de um outro ato para dar eficácia. Essa é a pegada, entendeu? Um exemplo que os caras estão dando aí é o seguinte, ó. Exemplo, uma multa de alto valor, da Receita Federal, né? Da Receita Federal do Brasil, ok? Veja, a multa já está posta, a multa já foi aplicada. E aí, eu preciso de uma homologação ou de um visto, né? Para dar eficácia àquela multa. Mas a multa em si, o ato em si já foi praticado. Eu só preciso desse visto do chefe, do delegado da Receita, de alguém superior para dar ok. E aí, aquela multa poderá ser executada. Tá? Então, é uma diferença entre ato simples, complexo e composto. Para tirar o desencargo aqui, né? De repente cai essa classificação e você já vai pro 10. Tá? Vamos lá, agentes públicos. Franco, vai cair essa decisão. Não vai cair, cara.
a prova está pronta, tá? A prova já deve estar pronta, muito provavelmente a prova já está pronta, e é difícil cair uma decisão de final de novembro, início de dezembro. Essa prova já está pronta, já está feita, né? A questão envolvendo aí o fim, né, do regime jurídico único, que é uma decisão que aborda aí o agentes públicos, eu creio que é um assunto para outros carnavais, né, para outras provas futuras. Ano que vem vai despencar isso aí. Mas agora para o TSE eu acredito que não, porque a prova já foi feita, já está pronta, tá? Bom, legislação pertinente, doutrinas, tudo mais, conceito, espécie, carga, emprego, função. Cara, isso aqui é aquilo que eu já falei já 300 vezes para vocês, né? Mas eu vou repetir. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Carga, emprego e função. Tem que saber a diferença de carga, emprego e função. E aí, meu amigo, isso aqui é fundamental e eu não quero que você se aperte com coisa pequena, tá? A diferença de ser servidor, isso aqui eu já falei para vocês, né? Servidor público, inclusive para quem não viu o vídeo do regime jurídico único, é importante ver, servidor público e empregado público, não é? Beleza. Então, vamos lá. Servidor público e empregado público. Qual que é a diferença? Um exerce cargo, tá? Um exerce cargo e o cargo aqui é o cargo efetivo, tá, gente? Cargo efetivo. O outro exerce emprego. Simples assim, tá? Emprego. Emprego público, não é emprego privado, tá? Beleza, já entendi, Franco. Ok, foi pro 10. Qual que é a diferença, então? Geralmente, pessoal, quem faz concurso para servidor, para ocupar um cargo efetivo, vai fazer concurso para órgão, para autarquia ou para fundação pública. E quem faz concurso para empregado, vai fazer concurso para EP ou SEM e suas subsidiárias. Mas nada impede, e hoje mais do que nunca, né, já que eu posso ter mais de um regime jurídico, nada impede que uma autarquia faça concurso para contratar seletista, entendeu? Nada impede. Já não impedia, porque nós já tínhamos antigamente, nós já temos, né, autarquias que fazem concurso para empregados e ninguém morreu por isso. É só você ver aí quantos conselhos de classe que fazem concurso para contratar empregados. CREA, CAL, CRC, enfim, CRM, são autarquias reguladoras, são autarquias chamadas conselhos de classe e que fazem concurso para empregados, né? Os seus empregados são seletistas, entendeu? E agora isso vai se estender para órgãos também. Beleza. Mas o que se mantém? Se mantém, cara, que aqui, ó, você tem o estatuto. Você vai ter o estatuto, né? Vai ter um estatuto próprio. Cada carreira, cada servidor tem um estatuto próprio. Aqui não, aqui é a CLT, por isso que eu chamo de regime geral, entendeu? Também é chamado de regime geral a parte previdenciária. Eu tenho regime próprio de previdência social para servidores e os empregados vão para o INSS, regime geral de previdência social, entende? Então, essas são algumas diferenças entre cargo, emprego e função que tu tem que saber, o basicão de tudo, tá? E o mais importante, aqui tem estabilidade, ou seja, tem um período de estágio probatório, é o famoso estágio probatório, e aqui eu chamo de período de experiência, né? Período de experiência. Joia. O que muda? O tempo, né, cara? Os requisitos e tudo mais. Aqui são 3 anos e aqui é até 90 dias, né? Você sabe disso. Até 90 dias, tá? Beleza. Ora, quem passa no probatório é estável no serviço público. Então, aqui, ó, tem estabilidade. E seja forte. Aqui não tem estabilidade. Mas todo mundo faz concurso. Todo mundo, tá? Todo mundo que vai fazer, vai assumir um cargo efetivo ou vai assumir um emprego público, tem que entrar via concurso público. Onde que não tem concurso público? Beleza, Franco, agora já entendi. Onde que não tem concurso público? Cara, nós temos um monte de cargo, né? Um monte de chamado cargo
público. Concorda comigo? Nós temos um monte. Quer ver, ó? Ó, nós temos cargo público efetivo. Opa, nesse caso, tem que fazer concurso. Nós temos cargos chamados de vitalícios. Cargo vitalício, né? Alguns cargos vitalícios precisam de concurso. Vide o juiz, vide o promotor. São cargos vitalícios providos por concurso. Outros não, mas alguns sim. Aí nós também temos cargos eletivos, né? Eletivos. Cara, existe concurso para vereador? Não. Então, cargo eletivo não faz concurso. E é cargo público. Entendeu? Outra, cargo em comissão, cargo comissionado, né? Cargo comissionado faz concurso? Não. Existe concurso para ministro? Existe concurso para assessor? Existe concurso para secretário de município? Não, é cargo comissionado, não tem concurso, é cargo de confiança, entende? Ok, então alguns cargos não precisam de concurso, outros sim. Beleza, Franco, já entendi. Qual que é a diferença entre cargo em comissão e função gratificada? Obviamente, você sabe que são diferentes. E onde está a diferença? Não está no seu objeto. Por quê? Porque tanto o cargo em comissão quanto a função gratificada vão servir para uma única coisa, uma única situação em comum, para cargos de direção, assessoramento e chefia. Nós chamamos carinhosamente de DAC, né? Direção, assessoramento e chefia. Isso vale para os dois. Eu vou criar um cargo em comissão de direção. Eu vou criar uma função comissionada ou função gratificada de assessoria, tá? Então, isso serve. Agora, onde está a diferença? A diferença está na porcentagem. Entenda, ó. Aqui, moçada, eu vou ter uma porcentagem livre, que eu posso indicar quem eu quiser, desde que tenha os requisitos mínimos, né, para assumir o cargo e não se enquadre no nepotismo, tá? Só que aqui não. Aqui, nas funções comissionadas, 100%, eu disse 100% das funções são para quem já é servidor. 100% das funções comissionadas, das funções gratificadas, são lotadas por servidores. Essa é a grande diferença entre cargo em comissão e função gratificada. Beleza? Cara, isso aqui é o básico do básico do básico do básico de cargo, emprego e função que tu tem que saber. Tá? Fechou? Beleza, vamos lá. Poderes. Ô, coisa boa. Poderes. A grande sacada de poderes é saber que eu posso punir alguém pelo poder disciplinar e eu posso punir alguém pelo poder de polícia. Agora tem que saber quando. Tu tem que saber quando, entendeu? Quando que você pode punir alguém pelo poder disciplinar, quando tu pode punir alguém pelo poder de polícia. Cara, se cair essa aqui, tem que acertar, meu amigo. Isso aqui é o básico, tá? É o mínimo que eu espero de você. Vamos lá. Então, eu posso punir, veja, eu posso punir tanto por um quanto por outro. Então, as duas os dois poderes podem ser usados para se aplicar sanções. Beleza, eu já sei. Quando você vai para um, quando você vai para outro. No poder disciplinar, pessoal, eu tenho que ter vínculo. Ó, tem vínculo, tá? Eu tenho que buscar na minha questão se tem ou não tem vínculo. Que tipo de vínculo é isso? Meu amigo, um ato de nomeação, uma lei, um contrato que ligue aquela pessoa, veja, uma pessoa física ou até mesmo uma pessoa jurídica, que vincule isso à ADM pública qualquer. Então, eu tenho algo que liga as duas pontas. Por exemplo, tem um ato de nomeação que liga você ao Estado. Então, você é servidor ou servidora, pode ser punido pelo poder disciplinar. Eu tenho uma concessionária, eu tenho uma prestadora de serviço, que é uma pessoa jurídica, que tem um contrato com a ADM pública. Ora, se eu quero punir essa empresa contratada, eu vou fazer pelo poder disciplinar, porque eu tenho um papel, tenho um vínculo que liga os dois. Entende? Isso é muito importante. Tem que ter o papel, tem que ter algo que vincule uma a outra. E o maior exemplo,
punição de servidores, né? Punição de servidores, punição de alunos de colégio público, punição de presos em cadeia, tá? Punição de concessionárias, permissionárias, autorizatárias, tudo que tem contrato eu posso usar para punir através do poder disciplinar. Beleza, já entendi. E agora? Agora eu não tenho vínculo. Se eu quero punir pelo poder de polícia, veja, eu não tenho vínculo. Não tem vínculo. Ok. Não tem vínculo. Joia. Então, o que fundamenta a punição pelo poder de polícia? Ius imperi. A supremacia do interesse público sobre o privado. É esse o fundamento, né? Ó, princípio da supremacia do interesse público. Do interesse público sobre o privado. É esse o norte, esse é o mor, esse é o cerne que autoriza o Estado a punir alguém, mesmo sem ter vínculo. É o tal do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. É o controle, é a fiscalização, é a disciplina da sociedade. Ok. E normalmente, o que se pune ali? Cara, geralmente é assim, ó, multas, tá? Multas de trânsito, é o que mais cai, né? Multa de trânsito, multa sanitária, né? Fulano multou porque não tinha condições lá o estabelecimento, multa sanitária, aquelas multas de bombeiro, sabe? Aquelas multas de bombeiro, de fiscalização de incêndio, aquela coisa toda. Trânsito, sanitária, bombeiro, multa fiscal, tá? O fiscal. Então, geralmente são multas, não só, mas principalmente são multas que são aplicadas ali, sanções aplicadas, mesmo sem ter vínculo, tá? Isso aqui é o básico, creio que provavelmente a pergunta de poderes vai ficar nessa linha de poder disciplinar e poder de polícia, tá bom? Joia, avançamos, vamos lá. Chegamos nela, licitação. Princípios, artigo 5º, tá? Leia artigo 5º. Leia o artigo 5º. Contratação direta, dispensa inex, né? Nós temos um curso completo de licitação e batemos firme aí na contratação direta, tem que saber dispensa inex. Modalidades, as 5 modalidades, os tipos, os critérios de julgamento, e aí a grande incógnita, né? O que eles irão cobrar de procedimento? Essa palavrinha é doída porque tem muita coisa dentro do tal procedimento, né? Eles podem cobrar tudo de licitação só por ter essa palavra no edital. Beleza, deixa eu fazer um esqueminha aqui que eu já fiz em algum momento no nosso curso, mas eu creio que seja necessário você revisar até para dar aquela respirada, aquela olhada assim, sabe, no mapa mundi, de forma genérica, geralzona, para tu dar uma reciclada aí no conhecimento. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui para mostrar para você, ó. Nós já estudamos, inclusive na aula de licitação e na aula de contratação, né, que licitação e contrato são 2 momentos diferentes, né? No primeiro momento, você tem o procedimento chamado licitação para a escolha da melhor proposta, você vai ter que ter uma modalidade, um critério de julgamento, um regime de contratação, definir o modo de disputa. Então, isso tudo é colocado aqui no procedimento para você ter, então, a forma como vai ser escolhida a melhor proposta, tá? Vou repetir. Aqui, você precisa definir o quê? Tu tem que ter uma modalidade, né? Tu tem que ter aqui um tipo, ok? Tu precisa definir aqui um modo de disputa. Tu tem que definir aqui qual será o regime de contratação, né? Tu vai colocar aqui também, por exemplo, se vai ter ou não o uso de procedimento auxiliar, entendeu? Então, esse é o esqueleto da licitação, que faz parte do tal procedimento. Uma vez definida, uma vez homologada a licitação,
você vai lá para a contratação. E lembre-se, nessa parte aqui, para quem vai fazer técnico e analista administrativo, vale 2 pontos. Então tem que saber tudo de contratação, né? Joia? Só que essa contratação, ela normalmente vem depois de uma licitação, mas ela pode vir também de forma direta, né? Quando ela vem de forma direta, que é o que mais importa aqui, ó, ela vai ser então ou contratação via INEX ou contratação via dispensa, né? Ou você vai ter uma INEX ou você vai ter uma dispensa. Veja, quando você faz contratação direta por INEX ou por dispensa, você não tem licitação, porque você está contratando de forma direta, lembra disso? Então você vai encaixar nas 5 hipóteses de INEX ou nas milhares de hipóteses de dispensa. Mas de uma forma ou de outra, quando se faz a contratação direta, não se faz licitação. Você abriu mão da licitação, legalmente, para ir direto no contrato. Por isso que eu chamo de contratação direta, entendeu? Beleza. Mas vamos lá, vamos dar uma esticada aqui. Quais são as modalidades? Né? Vamos dar uma revisada aqui, ó. Modalidades. Modalidades, pessoal, são os procedimentos principais, né? Quais são os 5 procedimentos principais que estão na lei geral hoje? Concorrência, concurso, leilão, né? Lembre-se que o pregão foi parar aqui também, né? Não existe mais a lei específica do pregão, então tudo está na lei geral. E o novíssimo depois de Cristo, diálogo competitivo, né? A única novidade é o tal do diálogo competitivo, tá bom? Beleza. Esses são os procedimentos principais, que podem ser usados em conjunto com os chamados procedimentos auxiliares. Vamos colocar aqui, ó, procedimentos auxiliares. E eles estão um pouquinho mais à frente lá na lei, mas são também em número de 5 e são muito importantes. Muito. Quais são os procedimentos auxiliares? Nós temos lá a pré-qualificação. Vamos colocar aqui mais ou menos na ordem, para você lembrar. Credenciamento, que inclusive é exemplo de INEX, né? Pode ser feito na contratação direta de INEX. Credenciamento. Nós temos a pré-qualificação, né? Nós temos também o registro cadastral, Nós temos o PMI, né, que é a manifestação de interesse, e nós temos o grande sistema de registro de preço. Eis aí os procedimentos auxiliares que podem ser usados em conjunto para auxiliar uma licitação ou podem ser usados para uma contratação direta. Então, quer dizer que você pode ter, por exemplo, um pregão com sistema de registro de preço. O pregão, modalidade, com registro de preço, com o sistema de registro de preço. Você usa uma modalidade mais um procedimento auxiliar. Você pode ter uma contratação direta com credenciamento, que é o caso da INEX. Você pode fazer uma INEX fundamentando a contratação direta por inexigibilidade através do credenciamento. Então, é muito correto afirmar que os procedimentos auxiliares podem ser usados tanto na licitação quanto na contratação direta. Tá? Tem que lembrar disso. Beleza. Depois eu tenho o que mais? Depois eu tenho os tais tipos licitatórios, né? Vamos chamar de tipo ou critério de julgamento? Ó, tipos licitatórios, né? Os tipos, que são os tais critérios de julgamento, né? Critérios de julgamento. E eu gosto de chamar de tipo e vejo que a banca também chamou de tipo, né? Olha aqui, ó. A banca chamou de tipo. É eu e a banca. Mas antigo. Tipos licitatórios. Ok.
São 6 ou 7 tipos licitatórios. Vamos colocar aqui. Os mais, né? Menor preço, maior desconto. Maior desconto. Aqueles usados no pregão, por exemplo, né? O pregão é pregão por menor preço ou maior desconto. Beleza. Aí eu tenho vamos colocar aqui, ó, maior lance, né? Maior lance, ele é específico do leilão. Tu só pode usar o maior lance se for leilão. Tu só vai fazer leilão se for para o maior lance. Então, o maior lance, ele é específico do leilão. Joia. Aí você tem lá, melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Conteúdo artístico, por exemplo, né? Isso aqui é muito usado no concurso. Você vai fazer um concurso com melhor conteúdo artístico. Concurso com melhor técnica, tá? Então, geralmente se usa esse critério lá no concurso, ok? Tu também pode usar, ó, melhor técnica e preço, tá? Melhor técnica somada ao melhor preço, por que não? E aí nós temos o maior retorno econômico. Maior retorno econômico, muito utilizado nos contratos de eficiência, né? Contrato de resultado. Maior retorno econômico. Eis aí os critérios. Claro que alguns podem ser usados, por exemplo, a concorrência pode usar todos menos o maior lance. O pregão vai usar os dois, menor preço, maior desconto. O leilão, maior lance, sempre, maior lance, entendeu? Diálogo competitivo, gente, não tem nenhum amarrado. No diálogo competitivo, você pode usar outros critérios, a depender do objeto. O concurso, hoje sim, o concurso tem que usar melhor técnica ou conteúdo artístico, tá? Então, beleza, já entendi. Ok, e o resto? Bom, temos também a questão dos modos, né? Modo de disputa, tá? Modo de disputa. Quais são os modos de disputa que nós temos? Basicamente, eu tenho modo aberto, modo fechado e modo misto. Vamos lá, modo aberto, tá? Que é o modo de lance. Um modo fechado, que está fechado até a abertura em sessão pública, né? Geralmente você começa no modo fechado e depois evolui para o modo aberto, tá? Então, por isso que eu chamo que eu posso ter o modo misto. Ora, o modo misto é a mistura dos dois, né? Então, o modo aberto, com lances sucessivos, públicos, que podem ser isso, para cima ou para baixo, né? Pode ser crescente ou decrescente, a depender se eu estou falando de um pregão. O pregão são lances decrescentes. O leilão são lances crescentes. Então, a depender do objeto, a depender da modalidade, a depender do critério de julgamento, você vai ter um tipo de lance, de modo aberto. Tá bom? Beleza. Para nós fechar essa brincadeira, eu acho importante também conhecer os regimes de contratação, tá? Regimes de contratação. Eu fecho isso aqui, tá, gente? Vou fechar isso aqui. Regimes de contratação. E deve estar no edital também. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, bem tranquilo, tá? Eu tenho um regime de contratação de empreitada e outro de contratação. Eu tenho 3 empreitadas e 3 contratações. Isso mesmo. Empreitada por preço unitário. Empreitada por preço global. Ok? E a chamada empreitada integral, que estava prevista na Lei de Licitações antiga. Integral. Que eu vou usar somente a execução. Na empreitada integral, o cara só faz a obra, só executa. Aí eu tenho a contratação por tarefa,
pequenos trabalhos, né? Mão de obra. A contratação semi-integrada, que além da obra, você vai fazer o projeto executivo, faz o PE mais a obra, e a completona, que é a contratação integrada, né? Que você vai fazer o PB, o PE e a obra. Lembra? Faz o PB, projeto básico, projeto executivo, mais a obra. Ok. E ainda falta um, né? Que é a grande novidade, que é aquela contratação para entrega de serviço, juntamente com a entrega do produto, juntamente com o serviço, que eu chamo de fornecimento associado, né? Fornecimento mais prestação de serviço associado. Então, você entrega o bem, junto com a entrega do bem, tu te compromete em prestar um serviço, uma manutenção, uma instrução, uma operação do equipamento, né? Então, é um outro regime de contratação que nós temos. Fornecimento mais prestação de serviço associado. Bom, isso aqui resume a tua vida na matéria de licitações. Tem que saber tudo de modalidades, tem que conhecer quais são os procedimentos auxiliares que podem ser usados tanto na licitação quanto na contratação direta. Tem que conhecer os tipos e encaixar os tipos corretamente em cada modalidade. Tem que saber que existem os modos de disputa lá na apresentação das propostas. E tem que conhecer os regimes de contratação que vai nortear o futuro contrato. Tá bom? É o básico que eu espero que você conheça de licitação. Não vou nem tocar aqui, pessoal, na questão da contratação direta, indireta. Eu recomendo que você assista nossas aulas aí, porque tem muita coisa, né? Tem que saber o que é uma INEX, tem que saber o que é uma dispensa, e aí realmente você precisa sentar e estudar um pouquinho mais, tá? Beleza? Controle, vamos lá, para fechar aqui, ó. Controle. O controle, pessoal, sempre vai ter 3 controles, tá? Vamos colocar aqui, ó. Controle da ADM pública, né? Controle da ADM pública. Beleza. Que tipo de controle? Bom, eu tenho 3 tipos de controle, né? Esse controle aqui, chamado de controle interno, chamado de controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Beleza? Controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Beleza. O controle administrativo, ele é interno por natureza. Por quê? Porque ele é feito dentro da própria ADM pública. Por isso que ele é chamado de controle interno. A própria ADM pública faz esse controle. E os outros controles são externos, naturalmente são controles externos. Por que são controles externos? Porque eles são outros poderes controlando a ADM pública. São outros poderes controlando a ADM pública. Então, são controles externos. Quando o controle é feito dentro da mesma estrutura, obviamente que eu estou falando de controle interno. Essa é a grande maioria da doutrina, tá? Beleza. Então, esse controle administrativo, veja, ele é interno, ele pode ser feito antes, durante, né? Ou depois, né? Ou depois do ato. Então, qualquer momento, né? Antes, durante, depois do ato. Ele é um controle de legalidade, ele pode ser um controle de mérito, né? Ele é um controle feito por órgãos específicos, né? Antes, durante e depois, legal, de mérito. Ele pode ser de ofício, tá? Ele pode ser provocado, né? E ele é feito, repito, através de órgãos, geralmente através de órgãos internos. Por exemplo, a CGU vai fazer o controle no âmbito do Poder Executivo Federal. A CGE ou CAGE, depende do nome do estado, né? E no âmbito do município, cada um tem o seu controle interno. Então, esses são os chamados controles internos que vão servir para o autocontrole, a autotutela da ADM pública. É nóis? Beleza.
O poder legislativo, ele tem a função típica de legislar, mas também tem função típica do quê? De fiscalizar. E eu tenho dois tipos de controle legislativo. O chamado controle direto ou controle político e o chamado controle indireto ou chamado controle técnico, né? Beleza? Esse controle político, controle direto, pessoal, ele é feito diretamente através dos seus órgãos legislativos. Por exemplo, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores. Então, o deputado, o senador e o vereador são os fiscais naturais do executivo. Eles exercem a função típica de fiscalizar, controle político, controle direto. Já o controle indireto, ele é necessário porque, convenhamos, o político não sabe muito de contas, né? Nessa parte mais técnica, então precisa de um tribunal para auxiliar. E aí eu tenho um Tribunal de Contas. No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União. No âmbito dos estados, eu tenho o Tribunal de Contas dos estados, ou seja, o TCE. Ou também tenho o Tribunal de Contas dos municípios. Eu vou colocar aqui embaixo ele, inclusive, ó. TC do M. E eu tenho os dois TCMs, né? São Paulo e Rio de Janeiro tem, os municípios de São Paulo e Rio, tem cada um deles um seu tribunal municipal. Veja que eu não posso mais criar tribunais de contas municipais, apenas se manteve aqueles que já existiam, o TCM Rio e o TCM São Paulo. E eu tenho 3 estados que têm TC do M, né? Se não me engano, Pará, Goiás e Bahia, né? Se não me engano, são esses 3 aí, enfim, eu acho que né? Ou é Ceará, mas enfim, tá? Pará, Goiás e Bahia, se não me engano, são os 3 estados que têm TCE e TC do M, tá bom? E eles vão auxiliar, então, o legislativo nessa função de fiscalizar. Beleza. Pelo amor de Deus, as contas do presidente não são julgadas pelo TCU. Quem é que julga as contas do presidente? O Congresso. Com parecer prévio do TCU. Quem é que julga as contas do governador? A Assembleia. Com parecer prévio do TCE. Quem é que julga as contas do prefeito? O vereador. Com parecer prévio do TCM ou do TC do M ou do TCE, a depender do estado. Tá? Fechou. E aí nós temos o grande controle externo do judiciário. Esse controle externo, pessoal, ele é naturalmente um controle de legalidade, é um controle de legalidade, ele não pode fazer controle de mérito, então ele só pode analisar a legalidade dos atos, tá? Não pode adentrar ao mérito do ato, e sim apenas a legalidade. E ele é um controle provocado, ele não é controle de ofício, então ele tem que ser provocado. Quando eu falo que ele é um controle provocado, veja, eu tenho que propor algumas ações. Então, eu vou propor um mandado de segurança, eu vou propor uma ação civil pública, eu vou propor uma ação popular. Então, eu não posso autorizar o Poder Judiciário a, de ofício, controlar outros poderes, tá? Tem que ser através de uma ação, joia? E sempre controle de legalidade, nunca controle de mérito, para você lembrar. Beleza? Ok, matamos então rapidão aqui a matéria de controle para fechar de vez responsabilidade civil do Estado. Ó, aqui não tem jeito, hein? Causas excludentes, a questão envolvendo as responsabilidades por ato comissivo ou omissivo do Estado. Aqui tu tem que saber a diferença básica de subjetiva e objetiva. As principais teorias, né? Teorias da responsabilidade. Vamos pegar aqui, ó. Teorias. Em regra, moçada, eu tenho 2 grandes teorias, tá? Tá feio aqui, né?
a teoria subjetiva e a teoria objetiva. Basicão de sempre, ó. Subjetiva e a objetiva. Beleza. Quando que você vai aplicar a teoria subjetiva e o que que ela demonstra, o que que ela precisa? Eu preciso de 4 coisas aqui. Lembra disso? Eu preciso do ato, eu preciso do nexo causal e eu preciso do dano. Além disso, o que nós temos? Que provar a intenção do agente. E a intenção ou é dolo ou é culpa. Já a nossa amiga teoria objetiva, ela não precisa provar o quê? Isso, dolo e culpa. Mas necessariamente eu tenho que ter o ato, o nexo causal e o dano. Eu só não vou precisar provar dolo e culpa. Entendeu? Eu tenho que ter esses 3 casos. E quando que eu aplico isso aqui? Moçada, sempre quando você vai aplicar a teoria subjetiva, vai aparecer um desses 3 exemplos. Olha aqui, ó. Ação regressiva. Na ação regressiva, utiliza a teoria subjetiva. Sim, porque é contra uma pessoa, gente. É contra a pessoa, é sujeito, contra o sujeito. Então, é regressiva. É regressiva, é sujeito, é subjetiva. Quando eu tenho uma estatal, ou seja, quando eu tenho uma EP ou uma SEM, prestadora de atividade econômica, a responsabilidade civil da Caixa Econômica, a responsabilidade civil do Banco do Brasil, da Petrobras, é subjetiva. Do Correio, é objetiva. Então, uma estatal prestadora de serviço público, objetiva. Uma estatal que desenvolve a atividade econômica é subjetiva, tá? E aí nós temos, no caso das omissões, né? A omissão estatal, o silêncio administrativo, em regra, é teoria subjetiva. Só não vai ser quando ocorrer ali um desvio, né, da missão institucional, aí você migra para a objetiva. Mas, em regra, a teoria usada para a omissão, para o não fazer, para o silêncio estatal, é a teoria subjetiva. Beleza. O que mais cai na teoria objetiva? Toda vez que você aplicar a teoria objetiva é para serviço público, tá? E a grande teoria usada aqui para fundamentar a teoria objetiva é a chamada teoria do risco, entendeu? Teoria do risco, chamada teoria do risco. Teoria do risco administrativo, que aceita excludentes, ou a teoria do risco integral, que não aceita excludentes. Ora, se eu digo que aceita excludente, quais são as excludentes do risco administrativo? Porque a regra é usar a teoria do risco administrativo. E, excepcionalmente, você vai usar a teoria do risco integral, onde não tem excludente. Não aceita excludentes. Entendeu? Por isso que ela é chamada de risco integral. Quais são as excludentes aqui? Vamos lá. Eu tenho o fato de terceiro. Eu tenho a culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. E eu tenho o caso fortuito mais a força maior. A força maior. Lembre-se que a culpa tem que ser exclusiva da vítima. Se for concorrente, ela não exclui, ela apenas atenua a responsabilidade do Estado. E o fato terceiro não se aplica nas situações de que há ali prisão, que há ali apreensão, né, de bens ou pessoas. Sempre que alguém estar ou alguma coisa estiver em custódia do Estado, não se aplica fato de terceiro. Eis aí o resumão de teorias, tá bom? Moçada, fechamos? Obrigado pela sua presença.
estude, dá tempo, revise o máximo que você puder e não te esquece, te inscreve no canal, cara. Te inscreve, para nós é fundamental que você esteja aqui inscrito para mais dicas, para acompanhar as aulas ao vivo e para também fazer parte da família Juspolis. Muito obrigado pela sua presença, compartilhe nossa aula, né? Chama o pessoal para cá, te inscreve no canal e vamos crescer juntos. Um abraço, boa prova, sucesso!